Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num artigo, olha, bastante provocador. É o Onde Está o Macaco, do André Medeiros, lá da Advoco Brasil. Ele usa uma metáfora, digamos, curiosa, para falar de um negócio sério nos escritórios de advocacia. Liderança, responsabilidade, essas coisas. Exato. É uma metáfora que pega, né? A do macaco nas costas. Basicamente, o macaco é o problema, a tarefa a ser feita. E o que o artigo mostra é como esse macaco fica pulando de um lado para o outro no escritório. Principalmente do advogado para o sócio, né? Criando um ciclo que, olha, não funciona muito bem. Pois é, e acaba gerando uma baita ineficiência. A ideia toda é entender como fazer para esse macaco ficar com quem realmente tem que resolver o problema, né? Justamente. A força da metáfora é essa: expor como tarefas que deveriam ser de uma pessoa acabam, sendo transferidas. E geralmente para quem está acima, para o líder, que fica sobrecarregado. O objetivo que o Medeiros coloca é esse: manter o macaco com quem deve cuidar dele. Simples assim. Nem tanto, né? Porque o artigo descreve umas cenas que, nossa, quem trabalha em escritório vai reconhecer na hora. Por exemplo, aquele clássico. O advogado chega pro sócio, né, com aquela cara de "e agora?" E solta. "O que a gente vai fazer?" Aí se o sócio morde a isca e fala "deixa comigo." Pronto. O macaco pulou de costas. Foi transferido ali na hora. Exato. O advogado sai super aliviado, né? Missão cumprida. Só que o sócio acumulou mais um problema que originalmente não era para ser dele. E o André Medeiros tem um jeito interessante de chamar isso. Ele diz que o sócio acaba virando um subordinado do problema do próprio advogado. Inverte tudo. É uma inversão total da lógica, né? E o fascinante no artigo é que ele vai fundo no porquê disso acontecer. O Medeiros é bem direto. Muitos sócios são excelentes, tecnicamente, advogados brilhantes, mas na hora de gerenciar, de delegar, a coisa não flui. Acabam pegando os macacos dos outros para si. Viram colecionadores de macacos. Colecionadores de macaco. Boa. E do outro lado, tem os advogados que, talvez por receio ou até por comodismo mesmo, né, evitam pegar a responsabilidade para si e, passam a bola, passam o macaco para cima, esperando a solução mágica. E aí se cria essa dinâmica. Uma dinâmica de passividade de um lado e sobrecarga do outro. Super prejudicial para o escritório como um todo. E ele não alivia nas críticas, né? Tem uma hora que ele fala que o resultado disso é um escritório onde ninguém trabalha de verdade, apenas empurram macacos. Imagina só a cena que ele pinta. O sócio chegando no fim da semana com 60 macacos agarrados nas costas. É quase cômico, se não fosse trágico. É uma imagem muito forte, né? Mas muito visual. E a partir dessa crítica bem ácida, ele começa a propor soluções. Soluções que desafiam bastante a hierarquia tradicional que a gente vê por aí. A ideia central não é o sócio resolver tudo, mas sim catalisar a solução. Fazer a pessoa pensar. Como assim catalisar? Em vez de pegar o macaco, o sócio deveria devolver a pergunta, né? Tipo, ok, entendi o problema. Qual a sua proposta para resolver isso? Mudar o foco. Entendi. É forçar a pessoa a pensar na solução, não só trazer o problema. Faz sentido. E ele dá outras sugestões práticas também, né? Sim, várias. Por exemplo, advogados só podem apresentar um problema se trouxerem junto, uma ou duas sugestões de como resolver. Acabou essa história de só jogar a bomba. Boa. E as reuniões? Reuniões têm que ser focadas nisso. O macaco tem que sair da reunião de volta nas costas do advogado responsável, com prazo claro, e se não cumprir o prazo, tem que ter consequência. Consequência. Isso aperta um pouco, né? Mas é necessário, segundo ele. E a regra de ouro: resolver os problemas sempre no nível mais baixo possível da hierarquia. Não deixar subir sem necessidade. Basicamente é forçar a autonomia na marra, né? Acabar com a dependência. Exatamente. O Medeiros chama isso de revolução necessária. Ele não tá para brincadeira. Tem uma parte do texto que é quase um tapa de luva, sabe? Ele diz que continuar pegando os macacos dos outros é o caminho certo para afundar o escritório. Afundar o escritório. Pesado. Sim. E ele diz que isso transforma o líder num escravo da própria equipe. Ou, numa expressão ainda mais colorida, um office boy de luxo. Office boy de luxo? Essa é boa. Resume bem a ideia, né?
O líder que só apaga incêndio e carrega piano para os outros. Exato. A mensagem final dele é muito clara. Ou o escritório muda essa dinâmica, ou vai ficar para trás. Não tem meio termo. Então, resumindo essa nossa análise aqui do artigo do André Medeiros, fica bem claro que a gestão, e não só em escritório de advocacia, viu? Acho que em muito lugar por aí, precisa repensar muito seriamente como lida com essa questão de responsabilidade, de delegação. Chega de ficar só empurrando o macaco de um lado para o outro, né? Parece que não leva a lugar nenhum. Exatamente. A provocação final que o texto deixa é bem direto ao ponto. A escolha é sua, mas o relógio tá ticking. O que você vai fazer? É quase um ultimato. E isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Será que essa transferência de macacos não acontece em outras áreas também? Como assim? Na vida profissional em geral, talvez. Ou até na vida pessoal. A gente acaba pegando uns macacos que não são nossos ou passando adiante sem nem perceber. Nossa, verdade. Fica aí a reflexão, então. Quem está carregando quais macacos ao nosso redor e quais a gente mesmo está carregando sem precisar? Pois é, uma boa pergunta para terminar.